tinha um problema muito grave, tem um problema muito grave ali na região de Campinas, porque a gente pega Campinas, a metrópole, né? Eu tenho na Anhanguera, Sumaré, tá tudo conurbado ali. Corta ela inteira, praticamente. Exatamente. E aí nós temos um problema muito grande de atropelamento de pedestres. Aí, uma cobrança, eu tenho essa cobrança por parte do comando, da gente desenvolver ações em cima de sinistralidade, que são os acidentes de trânsito, e em especial sobre os sinistros de trânsito com vítima fatal. Então, é uma cobrança, todo mês a gente tem reunião, e a parte criminal. E um dos nossos grandes problemas aqui é atropelamento de pedestre, moto e alcoolemia. Mas, nesse primeiro momento, eu vou falar do pedestre. E cheguei, e já era recorrente isso. E a gente percebe que eu fui ler peguei todos os boletins de ocorrência de atropelamento, para eu verificar para fazer uma tipologia do pedestre, que era o meu problema. Né? Qual que era o principal perfil? Porque eu tenho o pedestre que mora ao lado da rodovia e vai atravessar, eu tenho o pedestre que estaciona o carro e vai fazer uma manutenção e alguém vem distraído e atropela. Eu tenho o andarilho, eu tenho N pedestres que acabam entrando como atropelados. E para muitas ações de atropelamento, já existem ações para serem feitas. Na área da segunda companhia, que pega Dom Pedro, a gente tem o São Marcos. O São Marcos, ali eu tenho um problema muito grande, que os moradores, em vez de utilizar a passarela, eles insistem em pular e ir pela rodovia, e são atropelados e morrem. Porém, né, aqui na área da terceira companhia, depois que eu fiz a análise dos boletins de ocorrência, eu percebi que o meu problema era andarilho. E o andarilho não tinha uma ação específica para ser feita com ele. Por quê? Porque existia uma falta de diálogo do poder público com o policiamento rodoviário, com a concessionária. Então, existia uma ação de entregar um colete refletivo, se o cara quisesse, orientar ele a não andar na rodovia. Porém, efetivamente, o que você está conseguindo? E aí veio um desafio. Veio um desafio de desenvolver uma ação. Eu tenho um tenente que trabalhou comigo, que ele era da região de Limeira. Ele trabalhou comigo no 36 e veio para o policiamento rodoviário antes do que eu. E ele desenvolveu uma ação em Limeira. Ele procurou a prefeitura, falando assim, se a gente encontrar andarilho e ele aceitar, a gente pode trazer para cá? E depois vocês fazem o recâmbio dele para outro local? Aí ele falou, a gente aceita. Ele conversou com a concessionária, o policiamento abordava, a concessionária levava para o albergue, eles acabaram com o problema em Limeira. Só que Limeira é uma cidade menor, não tinha uma demanda tão grande, e Campinas, na sua proporção, para você chegar numa secretaria, não é tão fácil para conversar com uma secretária. Só que eu tive a felicidade de Campinas ser eleito o Major Jaime vereador. Aí procurei o Major Jaime e falei, Major, eu estou com esse projeto, eu tenho que colocar em prática aqui. Só que eu tenho que chegar na Secretaria de Assistência Social. Ele fez o contato, marcou uma agenda para a gente, chamei a concessionária, a Autoban, que era responsável pelo nosso trecho, e a gente sentou na mesa, só que qual que é o grande empecilho e desconhecimento do poder público? Eles pensam que a demanda vai ser muito grande de gente que a gente vai acabar conduzindo para lá, e isso não é verdade. E aí, montamos um fluxograma, como que seria esse tipo de ação. A gente completou, em julho, 1 ano de projeto. E esse projeto começou só com a Autoban na área da minha companhia. Hoje a gente tem todas as concessionárias, porque a Santos Dumont é Colinas, a concessionária Colinas. Na 101 é a Tietê. E eu tenho um trecho de DR. Então, hoje, em Campinas, todas as concessionárias estão participando. A gente está com 1 ano e 2 meses de projeto. Quando eu assumi a companhia, a gente teve 2 febres, assim, um mês morreram 10, no outro mês morreram 8,
A gente completou 1 ano e 2 meses, sem nenhum atropelamento com vítima fatal, com a característica de andarilho. E o projeto consiste... Com esse projeto. O projeto consiste no seguinte, hoje, se a gente verifica um pedestre caminhando pelo acostamento, o policiamento rodoviário aborda e vai fazer o papel de polícia. Qual que é o papel de polícia? Vai abordar ele, se ele tiver em atitude suspeita, porque não é normal uma pessoa estar andando num local onde tem veículo, e vai fazer, primeiro, a busca pessoal para verificar se esse indivíduo não tem nada de ilícito com ele. Ele não tem nada de ilícito, a gente vai consultar o antecedente criminal dele. Ele também não tendo nada pendente, aí vai oferecer para ele o acolhimento. Vai, de uma forma humanizada, falar, ó, a situação que o senhor não quer ir para um local, tomar um banho, colocar uma outra roupa, e amanhã ter a possibilidade de pegar um ônibus e a prefeitura direcionar o senhor para onde o senhor está indo? Muitas vezes o cara nem tá, a pessoa, ela até fica surpresa com por parte da polícia aqui, de uma certa forma, começaram a colocar a gente numa forma muito repressiva, e isso não é verdade. A gente todos têm esse lado humano. E aí, ele olha aqui também, o policial acaba sendo a pessoa protetora que, pô, o cara está estendendo a mão e eu aceito. Ele aceitando, a gente não conduz ele. A gente faz o contato com a concessionária, que manda uma ambulância para o local, com um socorrista que vai fazer um atendimento clínico nele e vai conduzir ele, então, para o acolhimento do município. Todos os municípios, eles pensam que vai ter um impacto muito grande, que vai levar a gente todo dia para lá. E não é isso que acontece. Dia, imagina, assim, isso aí por mês, a gente consegue levar em torno de 2, 3 pessoas, isso para Campinas. Mas o senhor fala que não leva mais pessoas porque não tem... Porque isso tem que ser de forma voluntária. A pessoa, então, que faz muitas Exatamente, vezes não quer ir. Não é de forma coercitiva. Então, eu falei isso porque aqui em Americana tem uma parte, o Bar vai saber, entre a Matiense, né? Aí passa a Aqui em Americana eu estou em tratativa com o Thiago, o vereador Thiago Brock. Ele está me ajudando a fazer essa interface com a secretária, com o prefeito, porque a gente estava indo de uma forma, até convidei para eles participarem de algumas reuniões em Campinas para verificar como que funciona. Só que deu uma esfriada. Aí ontem mesmo eu tive uma reunião com o Thiago para a gente retomar. Eu vi lá no perfil dele. Para a gente trazer para cá, porque assim, qual é o impacto para o município? Nenhum. E hoje, se você for verificar, se esse andarilho for atropelado e não morrer, o custo que ele vai ter na UTI do município é muito maior do que uma hospedagem de um dia para o outro e o recambiamento dele para outro município. Além de os traumas que trazem para a pessoa que atropelou. Se não também não se vitimizar nesse atropelamento, capotando o carro, sendo ejetado, enfim. Então, assim, é um projeto muito simples, que não tem custo para o Estado, não tem custo para o policiamento rodoviário, não tem custo para a concessionária, não tem custo para o município. Não tem sobreposição e subordinação de ninguém com ninguém, é cada um fazendo a sua função, de forma responsável. O projeto teve algumas inconformidades? Existe. Às vezes, a pecinha humana que está lá precisa, às vezes, ser ajustado. O policial, que às vezes não acredita muito nisso, você tem que estar toda hora falando, toda hora insistindo. Às vezes a concessionária também, alguma inconformidade. A gente teve um problema em Campinas no início, que a gente abordou, a pessoa aceitou um acolhimento, só que chegou lá na hora da entrada, ele estava sem documento, aí não aceitaram. Aí deixei meu telefone e falei, não, vocês me ligam quando tiver problema. Me ligaram à noite, falei, mas isso a gente não tratou ainda não. Liguei para a secretária, falei, secretária, é uma vida que a gente não pode acolher. Aí, outra reunião, então, e quando ele não tiver documento? Tem como o senhor fazer o boletim de ocorrência? Com a qualificação que ele der? Eu falei, tem como fazer. Só que o boletim de ocorrência agora é eletrônico, ele não fica pronto na hora. Mas eu posso te entregar o papel do token que depois você imprime. Pode ser assim? Pode. Então, assim,
todas as dificuldades que existiram, foi colocado em mesa, foi conversado, e hoje é um projeto que ele está ganhando vários municípios. Dos 9 municípios que eu comando, uma das minhas ambições é conseguir implementar em todos.